Olá, está no ar o Entrevista, programa com uma parceria entre a Vale e a SP Rio e que você pode sanar suas dúvidas sobre as ações desenvolvidas pelos governos aqui da região. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas. Bom dia, Thaís. Bom dia, prefeito. Bom dia, Douglas. Bom, vamos começar já falando sobre turismo, que São Sebastião é muitíssima conhecida pelo turismo e ela ficou no top 10 das cidades mais procuradas por turistas para passar as festividades de fim de ano, conforme o levantamento feito pelo Airbnb. Prefeito, será que o senhor poderia falar para a gente um pouquinho sobre as principais medidas de crescimento do turismo realizadas ao longo desses anos na cidade? Olha, Thaís, nós temos no turismo a maior força econômica do nosso município. São Sebastião é conhecida pela questão dos royalties. Nós temos o maior terminal de óleo da América Latina e uma das maiores tancagens, áreas, chamada área de tancagem, né, que a Petrobras tem no Brasil. São Sebastião é uma das maiores do país. Mas não é só isso que compõe o orçamento do município, pelo contrário, os royalties estão caindo e a gente precisava encontrar uma nova forma de recuperar a economia do nosso município e nós fizemos isso a partir dos investimentos no turismo. São Sebastião ganhou o prêmio das mãos do governador João Dória como o melhor destino de praia e sol do estado de São Paulo, uma das mais procuradas no Airbnb, segundo a BAV também uma das mais requisitadas no estado de São Paulo. Então uma praia, uma cidade com diversas praias que foram extremamente bem procuradas nesse feriado de fim de ano, início do ano de 2020. Nós tivemos uma média aí na taxa de ocupação acima de 90%. Hoje nós temos 100% com esses feriados principais e, graças a Deus, todos os investimentos que nós fizemos têm retornado de uma forma extremamente positiva. Então nós tivemos um incremento na temporada 17 e 18 de 30% de turistas estrangeiros. Nessa temporada 18 e 19 chegou a 45% e a gente imagina que essa temporada agora 19 e 20 já esteja beirando 55%. Então todos os indicadores têm demonstrado que os resultados são positivos em favor aí dos investimentos que nós fizemos na divulgação do nosso município e, claro, uma programação de verão muito forte, né, com 3 festivais de verão acontecendo na região central, Maresias e Boiçucanga, e também os eventos de música nas praias como Barequeçaba e Barra Duna. Portanto, São Sebastião, que é a cidade mais segura do litoral norte, passa a ser também uma referência em turismo. Outra medida conjunta, prefeito, que nós vimos foi o primeiro circuito do litoral norte que aconteceu exatamente em São Sebastião. O que esperar dessa medida conjunta entre as cidades turísticas ali do litoral norte? Olha só, nós criamos o Circuito Litoral Norte de Turismo, que é um consórcio das 4 cidades mais Bertioga, portanto 5 cidades consorciadas com o mesmo intuito de divulgação, de promover o turismo integrado das 5 cidades. Afinal de contas, nós estamos numa região semelhante, temos produtos como o ecoturismo, a tribo indígena, os nossos canais navegáveis, né, os nossos rios navegáveis e todo um contraste importante que é a Serra do Mar com o oceano. Então todo esse conjunto maravilhoso que nós temos está sendo extremamente explorado, obviamente respeitando as questões ambientais, as questões que defendem o meio ambiente, mas um conjunto que precisa ser explorado economicamente do ponto de vista turístico. Isso está acontecendo com muita força. Então o Litoral Norte se posicionou, foi elencado pelo Ministério do Turismo como a única região no estado de São Paulo a receber recursos numa parceria com o Sebrae para a profissionalização do turismo e, sem dúvida nenhuma, esse consórcio foi a grande ferramenta para poder desenvolver todas essas ações. E São Sebastião sediou o primeiro Fórum de Turismo, né? O consórcio Litoral Norte se organizou, chamou todos os operadores, os traders, os birôs, e com isso a gente conseguiu potencializar. Tá aí os resultados dessa temporada, que são os melhores numa média histórica aí, demonstrando que o empenho e o esforço para promover o turismo Litoral Norte obtém resultados claros. Prefeito, a cidade tem o recebimento do programa Investe Turismo, né? A gente gostaria que a senhora nos contasse um pouquinho mais sobre esse programa, de quanto de recursos que a cidade deve ficar responsável por receber, onde que deve ser investido. Então, todos esses recursos vão ser agora definidos, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal, já no início do ano, e a gente recebe o montante e os prazos que serão aplicados. O fato é, apenas nós fomos contemplados com isso.
Nós temos aí um potencial enorme. O próprio secretário de Estado do Turismo, que é o Vinícius Lumertz, foi ministro do Turismo, foi o grande incentivador dessa organização do turismo na nossa região, e nós estamos aí não só conseguindo os recursos do Investe Turismo, mas também atrair parceiros privados. Hoje, São Sebastião licita as marinas públicas, mas Ilhabela, Ubatuba também já desenvolve os seus projetos de marinas públicas. Tudo isso vai fortalecendo a participação da iniciativa privada nessa roda do desenvolvimento econômico. Então, para nós, quanto mais organizar, profissionalizar, melhor, porque os resultados estão sendo já conhecidos, estão sendo surpreendentes, e nós estamos aí num momento extremamente importante, que é o reconhecimento tanto da esfera estadual do governo, no que tange a questão do turismo, quanto do governo federal. O próprio Ministério do Turismo e a Embratur estão reconhecendo a nossa região como uma região que leva o turismo a sério. Há uma previsão do valor desse investimento? Olha, a gente está aguardando agora, como o orçamento é novo, nós estamos aguardando os números oficiais. Existem estimativas, a gente está preparando já um plano de ação para que possamos desenvolver essas ações de marketing, de divulgação maior e profissionalização. Também vem a qualificação e a capacitação dos nossos agentes, das nossas empresas, enfim, o pessoal que vai se organizando em torno dessa questão turística. Eu acredito que mais uns 30, 40 dias a gente tenha definitivamente aí o valor real. Perfeito. Outra medida turística são os shows aí de verão em Caraguatatuba, em São Sebastião, perdão, que já estão a todo vapor. Já tivemos Anitta, Melim. Qual a expectativa da Prefeitura com esses eventos na cidade? Olha, nós abrimos o Festival de Verão com o show da Anitta. Tiveram presentes na praça principal de São Sebastião, na Rua da Praia, cerca de 42 mil pessoas. Foi uma operação grande, bem estruturada, bem organizada pela Prefeitura Municipal. Nós tivemos 0 de ocorrências, estava lá toda a turma do pronto atendimento, a turma da saúde, o pessoal do SAMU, o pessoal do trânsito ajudou também uma barbaridade, o pessoal da Guarda Civil, a Polícia Militar. Então, um show de grande porte com 0 de ocorrências negativas. Nós tivemos ontem o show do Melim. Então, o show do Melim na nossa cidade também atraiu um público estimado em 35 mil pessoas. Além de outras programações que aconteceram no decorrer dos últimos dias, como Fala Mansa, Chimarruts. Fala Mansa atrai um público aí estimado em quase 10 mil pessoas no pôr do sol em Maresias. Uma coisa que nunca aconteceu. A gente estava conversando aqui antes que são atrações que não estão apenas na centralidade da cidade. Nós dividimos. O que nós fizemos? São Sebastião tem 110 quilômetros de extensão. Então nós tomamos o cuidado de dividir essas atrações e esses investimentos. Por exemplo, a queima de fogos. Nós fizemos em 8 pontos diferentes. Nessas 8 localidades, 8 bairros diferentes, nós tivemos a queima de fogos e a apresentação dos DJs. Agora, na temporada de verão, nós estamos fazendo, aliás, os eventos na Rua da Praia, no bairro de Maresias e em Boiçucanga, tomando cuidado para que esses eventos não conflitem um com o outro. Então, quando você tem o show, uma grande atração no bairro de Boiçucanga, você tem uma atração média na região central. E todos esses shows são precedidos por bandas do município, bandas locais. Então, nós fomos mesclando os públicos e, com isso, descentralizando os eventos. Então, aquele transtorno de você sair de Maresias para ir até o centro da cidade para acompanhar o show, ou sair do centro para ir até Boiçucanga, isso acabou. Então, hoje nós temos esses eventos descentralizados, estamos atendendo todos os tipos de público, todas as faixas etárias, mas os eventos ao fim de tarde também, que acontecem nas praias, como Barequeçaba e Barra do Una, que são eventos de MPB com 1h30 de duração, e isso também ajuda no escoamento do fluxo de trânsito. Então, uma programação bastante rica, uma programação com muitas atrações, e com isso a gente está potencializando o turismo da nossa cidade. Prefeito, mudando um pouquinho de assunto, nós tivemos acesso a um programa educacional que a gente achou um pouquinho diferente, a gente gostaria de saber mais detalhes. Ele se chama Projeto Samuzinho. E aí nós gostaríamos de saber se o senhor pode nos explicar como que ele funciona, qual o resultado que ele já está dando nas escolas. Olha, esse é um programa muito bacana, não é só o Samuzinho. Nós criamos, dentro das forças de segurança, esses programas voltados para o público escolar. Porque quando você ensina as crianças a responsabilidade de acessar o serviço do SAMU, como são os cuidados básicos, os cuidados imediatos em caso de acidente, como proceder em caso de acidente, você tem uma criança que acaba promovendo a educação dentro do próprio lar.
Um dos motivos que nos levou a criar o SAMUzinho, que é essa conscientização e esse treinamento das crianças, olha só que coisa interessante, foi um número elevado de chamadas, trotes, né? Trotes telefônicos que as crianças acabam fazendo para a central de despachos do SAMU, e isso acaba provocando uma série de problemas. Então nós resolvemos trazer as informações para dentro das escolas, orientando as crianças, criando esse programa de conscientização e, como eu falei, criando ali também uma noção básica de primeiros socorros. Mas a Prefeitura está implantando agora, a partir de 2020, não só o SAMUzinho, mas também uma unidade da Guarda Civil que vai estar nas escolas, conscientizando, ensinando as crianças sobre a missão da Guarda Civil. A turma da Defesa Civil também vai fazer a mesma coisa. A nossa cidade era conhecida em função de desastres em decorrência das chuvas, como escorregamentos, alagamentos, como que as crianças devem se portar nessas situações. Além, a gente está agora fazendo em parceria com o Corpo de Bombeiros também uma ação do Corpo de Bombeiros estar nas escolas passando essas noções também. Então, quanto mais a gente investe em educação, melhor o retorno, porque a criança acaba educando a sua família. Então, todas essas ações pontuais, e essa principalmente do SAMUzinho, tem trazido, sim, um retorno excelente. A criançada aprende, absorve muito rápido e passa isso para a sua família. Perfeito. Antes da gente entrar na segurança, falando um pouco de educação ainda, outro projeto educacional que chamou a atenção foi o projeto de intercâmbios da cidade. A gente viu aí, foi notícia aqui na SP Rio Mais, e no jornal Vale Notícias, crianças indo para o Peru, para os Estados Unidos. Qual é o intuito desse projeto? Olha, primeiro a troca de experiências e a troca de culturas. Eu sempre tive a oportunidade de viajar muito na minha vida, fiz meu primeiro mochilão com 17 anos de idade. Então você tem uma experiência ímpar quando você conhece outras culturas, outros países, outras cidades, e eu sempre entendi que era importante que os nossos jovens tivessem uma noção maior do que é o mundo, não só ficar confinado no Brasil. E nós conseguimos, com muito planejamento, com muita organização, criar as possibilidades. Primeiro levamos alguns alunos para os Estados Unidos, já foram 2 turmas, incluindo turma de professores também. Foi agora uma turma para a cidade de Ica, no Peru. Uma outra turma foi para Montpellier, na França. E nós temos ainda uma turma que está sendo já selecionada, que vão visitar a cidade do Cairo, no Egito. Uma outra deverá ir para Istambul, na Turquia. E uma terceira turma, deve visitar a cidade de Fivizzano, na Itália. Portanto, esses intercâmbios culturais transformam a cabeça dessas crianças, mas transformam de uma forma positiva. Todos eles, quando viajam, obviamente ficam em escolas públicas, né, nesses países, participam de uma agenda intensa promovida pelo governo local, pela escola que estão recebendo. A gente recebe também os alunos dessa cidade, e aí quando esses alunos regressam, ou os professores eles retornam, eles têm, por uma obrigação, por um compromisso com a prefeitura, de relatar tudo que pensaram, tudo que ouviram, tudo que aprenderam a partir desse intercâmbio para a rede. Para a rede de ensino. Então nós promovemos as palestras, os encontros, os debates. Então esses encontros que a gente vai fazendo por toda a rede municipal vão despertando atenção, vão provocando novos desejos educacionais. Então isso é muito importante, porque é um estímulo a mais para os professores, um estímulo a mais para os alunos. E veja só, São Sebastião hoje tem o melhor IDEB da região. Quando eu assumi era o último. Então, o investimento continuado que nós estamos fazendo em educação, com as 5 novas creches, os novos ginásios poliesportivos, as novas oficinas culturais, tudo isso integrado forma um tripé educacional importante para a formação dos jovens. E esses intercâmbios devem acontecer ainda esse ano, 2020? Eles vão acontecer novamente, agora em 2020, como eu falei, já estão na agenda Cairo, no Egito, Istambul, na Turquia, e a cidade de Fivizzano, na Itália. Perfeito. Tá certo. E São Sebastião, assim como todo o litoral norte, está com reforço na segurança com a Operação Verão, realizada pela Polícia Militar. Na esfera municipal, prefeito, como que foi a preparação da cidade para essa alta temporada com relação à segurança? Olha, todos os custos para recebimento dessa Operação Verão, elas ficam a cargo das prefeituras, não é diferente com São Sebastião. Então a gente fica responsável pela hospedagem, que é devidamente certificada e autorizada pelo Comando de Policiamento, né, do interior, que é o Comando da Polícia Militar. Nós temos aí uma parceria com a nossa Guarda Civil Municipal, e nesse ano de 2020 recebemos cerca de 160 policiais militares.
É importante esse reforço, é importante que o governo do estado participe nessa operação verão, disponibilizando homens, viaturas, enfim, toda a logística da Polícia Militar, porque nós temos um contingente que salta de 85 mil habitantes para um pico de quase 500 mil habitantes, que é a nossa população flutuante. Portanto, essa operação ela se faz necessária. São Sebastião hoje é a cidade mais segura do litoral norte, é uma cidade que prima pela segurança na parceria com a Polícia Militar, nas ações com a Guarda Civil Municipal. Fizemos ao longo dessa virada de ano todo o policiamento por drones. São Sebastião também já evoluiu e hoje nós temos um policiamento com a ferramenta drone, portanto, todo esse mapeamento aéreo auxilia a nossa Guarda Civil Municipal, as novas câmeras que nós estamos contratando agora, a atividade delegada com a Polícia Militar, a manutenção das viaturas da Polícia Militar e uma ação que, junto com a PM, nos deu aí a condição de ser o mais seguro do litoral norte. Então, são ações importantes que a gente desenvolver uma cidade mais segura e, com isso, atrair mais turistas. Perfeito. A Prefeitura também contratou cerca de 45 guarda-vidas temporários. Até quando esses profissionais devem atuar na cidade? Olha, Douglas, eu até corrigi, são quase 70 contratados, a gente ampliou essa contratação. Como vocês sabem, nós temos mais de 110 quilômetros de extensão, com praias famosíssimas, né? Nós estamos falando de Toque-Toque, Maresias, Camburi, Boiçucanga, Juqueí, Barra do Saí, Baleia, Barra do Una, enfim, são diversas praias e essa extensão geográfica, ela acaba nos demandando uma ação mais descentralizada. Portanto, nós tivemos que ampliar o número de guarda-vidas. Esses guarda-vidas estão atuando de uma maneira intensa. Nós temos também todo o nosso corpo de defesa civil que é treinado, mais uma força de segurança importante que é a turma da urgência e da emergência da saúde, principalmente a turma do SAMU. Então nós temos aí uma retaguarda importante para esses guarda-vidas e, graças a Deus, a segurança das praias tem sido mantida com muita responsabilidade e com velocidade. Portanto, São Sebastião, mais uma vez, se consagra aí como uma cidade de praias seguras também. Até quando eles devem fazer essa atuação, os temporários? Nós vamos fazer agora até o fim de janeiro, início de fevereiro, e aí depois nós temos a operação também no Carnaval. Como o Carnaval é no final de fevereiro, nós estamos estudando uma forma de manter essas atividades. Claro que isso tudo também depende da condição de tempo e da demanda das praias. Então, São Sebastião está organizada para conduzir uma temporada estendida de verão ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março, tendo que março é o dia, aliás, é o mês de aniversário do nosso município. Portanto, são 3 meses sempre de muita festa, de muita atividade e atraindo um público enorme. Em São Sebastião sofreu muito com chuvas nos anos anteriores, né? E agora em janeiro começa de novo esse período conhecido por ter chuvas intensas. O que a Prefeitura está fazendo para que não haja risco para a população? Quais foram as providências tomadas? Olha, Thaís, nós estamos investindo muito em microdrenagem e no desassoreamento e limpeza dos canais de escoamento. Cada 90 dias nós fazemos a limpeza dos canais. Então, toda essa ação de limpeza, de coleta do lixo, de desassoreamento, de abertura das barras, né, principalmente dos córregos e rios, ela é feita, como eu disse, a cada 90 dias. Nós temos uma ação agora que se intensifica em função dessa temporada de chuvas. Nós temos previsões aí assustadoras, mas a cidade está preparada. Hoje nós temos uma defesa civil com um tempo-resposta curtíssimo, diga-se de passagem, uma das melhores do estado de São Paulo, uma das que mais se capacitou. Nós temos 7 administrações regionais, ou seriam 7 subprefeituras, e essas subprefeituras, e são 7 porque tem em função da distância, mas todos os funcionários foram treinados, capacitados, todas essas subprefeituras têm botes para busca e salvamento, nós temos equipamentos, portanto a prefeitura está todinha preparada. Claro que com o dilúvio não tem força que aguente, força de segurança que consiga resolver, mas hoje nós temos aí combatido essas situações de emergência com muita ação, com muito planejamento, com muita velocidade e, graças a Deus, ao longo do nosso mandato, ninguém morreu.
Então nós temos aí um saldo positivo, as pessoas foram salvas, as operações foram bem coordenadas, as buscas, os resgates, o acolhimento, tudo foi feito com muita velocidade e com resultado positivo. Quais as principais áreas de risco na cidade, prefeito? Olha, são diversas áreas de risco. A cidade ela compreende entre 3 regiões, centro, norte e sul. Na parte dos deslizamentos, elas acabam se concentrando na região sul, em função da proximidade da Serra do Mar com o mar. Então, bairros como Boiçucanga, Maresias, Juqueí acabam demandando mais nessa questão do escorregamento. Na parte de alagamento, Camburi e região norte são as áreas mais críticas. Então, nós temos aí tudo isso já mapeado, bem definido dentro do nosso plano de ação e de contingência. Então, hoje a cidade está preparada. É óbvio que a gente torce todo dia para que não aconteça nenhum dilúvio na cidade. Mas, se acontecer, nós estaremos preparados. A população sabe disso, reconhece isso, e foi um trabalho com muito empenho, com muito esforço que nós conseguimos preparar todos os homens. Então, ao longo desses 3 anos de governo, nós temos nos dedicado muito a essa questão da defesa civil, porque agora chega uma época complicada, uma época que a gente está sujeito aí a chuvas intensas, mas se Deus quiser nada vai acontecer, nós estamos orando por isso. Agora o monitoramento é diário. Prefeito, mudando agora de assunto, falando um pouco da saúde. Como é a situação das filas agora com a mudança de ano, das filas da saúde de 2019 para 2020? Qual área que a Prefeitura pretende atacar mais? Olha, nós ao longo de 2019 realizamos uma série de mutirões para poder zerar os exames que estavam represados, as consultas que estavam represadas, e esse ano de 2020 é um ano com notícias positivas. O Hospital de Boiçucanga em obras e será entregue no fim de agosto e início de setembro. O Hospital Regional às vésperas de ser inaugurado. E os investimentos que nós estamos fazendo em toda a rede municipal. Hoje 3 unidades estão em reforma. Então, a unidade do Barequeçaba, Barra do Una e Morro do Abrigo, todas elas em reforma e serão ampliadas para poder atender mais a demanda. Já entregamos 3 unidades, entregamos Barra do Saí, entregamos Jaraguá e o Centro de Especialidades, com 16 especialidades na região central, mais as reformas do hospital, com ampliação das alas de atendimento e observação, a UPA que foi inteirinha reformada e reorganizada, o centro cirúrgico, 3 centros cirúrgicos novos, reformados e já entregues à população, a nova ala pediátrica, agora a ala psiquiátrica também, que nós vamos implantar no Hospital de Clínicas de São Sebastião, e, como eu falei aqui, o Hospital de Boiçucanga, que também é um grande adianto, que é um grande momento para São Sebastião. Então o Hospital de Boiçucanga vai dividir as demandas, vai dar uma atenção maior para a região sul, onde se concentra cerca de 40% da nossa população, e com isso nós teremos aí um atendimento mais rápido. Importante a gente reforçar que na nossa cidade não faltam mais medicamentos, desde que a gente assumiu controle rigoroso sobre os estoques. E agora, com a realização do concurso público, a contratação de médicos para poder suprir aí as demandas e as necessidades. E a partir de janeiro, um mutirão de cirurgias ginecológicas. Então, aquela senhora, aquela moça que está com problema de mioma, a gente vai fazer todas as cirurgias ginecológicas. Um mutirão, são cerca de 4 cirurgias por dia, podendo chegar a 16 por dia, numa ação integrada entre os hospitais de clínicas, os postos de saúde, ou seja, o PSF também vai estar atuando. Então, um trabalho forte para a gente poder zerar essa demanda ginecológica. E, prefeito, depois de mais de 20 anos, São Sebastião assinou um contrato de serviço de saneamento básico com o governo do estado e a Sabesp, prevê investimentos de 610 milhões ao longo de 17 anos. Quais são as metas desse contrato? Olha, graças a Deus as metas eram enormes e a gente já reduziu bastante. De 30 a gente reduziu para 17. Primeiro agora, a retomada do sistema Barra do Una, o sistema Cristina. Esse já em obras bastante adiantadas para tratamento de água e distribuição de água tratada para toda a região do extremo sul, tanto Boracéia como Barra do Una, chegando até Camburi. A implantação da ETE, né, da Estação de Tratamento de Efluentes, também de Barra do Una. Com isso a gente tem uma ampliação do tratamento do esgotamento sanitário, que vai atender até Camburi. A unidade de Boiçucanga também já em reformas e já em ampliação. A de Maresias em licitação, que é um sonho bem antigo da comunidade, que é ter
as praias aí com balneabilidade, com água tratada, tudo certinho. Então, Maresias já avançando. O sistema Araçá, que é a região central, esse também já em fase de ampliação, desde a licitação, as obras e agora já em fase final de ampliação. Tudo isso em função da assinatura do nosso contrato com a Sabesp. E uma das obras que a gente considera também mais importantes é a retirada da adutora de esgoto, que compreendia entre o bairro de São Francisco até a região central do nosso município, quase 7 quilômetros de adutoras de esgoto que passavam pelas praias da região central, que estão sendo transferidos agora para o eixo da nossa rodovia, que é a nossa avenida principal. Então, uma ação bastante importante, a retirada dos PVs, dessa adutora, e com isso a gente vai avançando cada dia mais. E numa parceria com a Sabesp, agora nós temos a instalação de rede de esgoto, de coleta de esgoto em 1.000 residências que serão custeadas pela Sabesp. E tudo isso a Sabesp ajuda no fundo habitacional. Então, todos esses recursos que ela investe, ela é obrigada a depositar 4% desses valores dentro de uma conta, que é o nosso fundo da habitação, que está nos auxiliando a colocar São Sebastião num plano de regularização fundiária importante. Hoje somos os líderes na emissão de título de matrículas, ou seja, os imóveis de posse estão se transformando em imóveis matriculados. Isso tudo com uma parceria com a Sabesp. Então são resultados extremamente positivos e que já estão acontecendo. Já que o senhor falou da habitação, vamos entrar nesse assunto. No ano passado, a Prefeitura lançou um programa habitacional que previa a construção de cerca de 400 moradias. Como anda esse processo? Olha, já foi licitado, nós devemos iniciar as obras agora, já no início de 2020. Estamos só aguardando a autorização da Caixa Econômica Federal, mas nós temos aí 400 unidades divididas entre o bairro da Topolândia e o bairro de Maresias. Importante a gente frisar que essas unidades, elas serão destinadas aos moradores dos respectivos bairros, ou seja, morador de Maresias, que está em área de risco, ou área de proteção permanente, ou área de proteção ambiental, será transferido para essa residência nova. Portanto, não haverá transbordo ou translado de moradores de outros bairros para esses bairros que estão recebendo. Nós temos ainda um novo pacote de licitações agora para novas casas que serão feitas conforme os bairros que têm as maiores demandas, como Camburi, Barra do Saí, Boracéia, Juqueí. Isso tudo já em fase de confecção do edital. Mas esses dois conjuntos habitacionais vão atender as demandas desses bairros, no caso Topolândia e Maresias, e as obras devem começar agora, já no início do ano, dependendo apenas do aval da Caixa Econômica Federal. Demais já está tudo pronto, tudo licitado, tudo andando. A Prefeitura já fez sua parte. Tem previsão de entrega? Olha, a estimativa da construtora é de até 2 anos de obra. Perfeito. Portanto, tudo transcorrendo muito bem, nós estamos falando em 2022, comecinho de 23, essas obras estarem sendo entregues. Além dessas obras, tem alguma outra prevista também ainda nesse plano de habitação? Nós estamos confeccionando os editais agora, tanto de Barra do Saí, Juqueí, Costa Norte também tem um pequeno núcleo no bairro do Jaraguá, esses que eu já citei. Esses a gente está confeccionando os editais porque quando você licita um conjunto habitacional, você tem que ter a terra, ou seja, o terreno devidamente regularizado. E São Sebastião sempre foi conhecida por essa irregularidade urbana. Nós fizemos um trabalho muito sério, criei a Secretaria de Habitação, nós estamos fazendo um trabalho forte de regularização fundiária para que esses terrenos possam ser documentados e aí sim, todos eles documentados, passa por um processo de chamamento público onde as empresas manifestam o interesse de construir esses conjuntos habitacionais. Não é simples, é extremamente complexo, a legislação brasileira ela é muito ruim porque ela provoca burocracia a cada parágrafo, mas nós estamos avançando muito nisso. Só essas 400 casas foi um avanço assim enorme. Então, tão logo a gente conclua esses documentos e como os editais já estão sendo montados, a gente vai publicando. E se Deus quiser, ainda esse semestre, a gente já deve publicar mais 2 chamamentos para essas novas áreas. Mudando agora de assunto, falando de transporte, um pouco de mobilidade urbana também. São Sebastião tem um projeto municipal do Homeport. O senhor pode nos explicar o que é esse projeto? Olha, o Homeport é conhecido também como Porto de Chamada, Port of Call, que é quando você faz o início e o fim de uma viagem por cruzeiro, por navio de cruzeiro, esse navio de turistas, vamos dizer assim. E o estado de São Paulo não tem um Homeport.
Então nós colocamos aí à disposição da cidade sediar um home port, apresentamos esses projetos ao Ministério do Turismo, fomos selecionados, recebemos uma linha de crédito para isso do BNDES, cerca de 300 milhões de reais, são recursos de financiamento que serão dados à empreiteira responsável, aquela que vencer a licitação, e com isso São Sebastião passa a ser um porto de embarque e o desembarque dessas viagens. Portanto, uma ação importante do governo municipal, respaldada pelo governo federal e agora pelo governo estadual, que através do Invest São Paulo também está tomando a dianteira desse projeto de infraestrutura turística que passa a ser um dos mais importantes do Brasil. Hoje nós temos aí cerca de 20 navios que vêm regularmente ao litoral brasileiro. Esses navios se deslocam da América do Norte e Europa na temporada de verão nossa, portanto a baixa temporada desses países, e aí a gente cria uma nova oferta. E a importância do home port ser em São Sebastião está dada a localização geográfica. Nós estamos entre os dois maiores centros consumidores, que é Rio e São Paulo. Nós estamos próximos ao aeroporto de São José dos Campos, que é um aeroporto que poderia ser melhor utilizado, e com o home port você pode ter as operações de turnover, ou seja, de troca de passageiros entre São José e São Sebastião, no cerca de 100 quilômetros, com uma rodovia duplicada, então com uma condição de turismo excepcional. Então São José poderia ser o grande parceiro recebendo esses voos charter, então fazendo a troca de passageiros constantemente. Então a ideia é que a gente tenha um entreposto de navios de cruzeiro e, dito pelo Ministério do Turismo, uma das questões mais estratégicas, São Sebastião foi escolhida pelo fato de estar próximo ao estado de São Paulo, então serve também como apoio, né, os chamados supply inshore, para essas operações dos navios, no caso, para troca de artigos para o free shop, para receber novos mantimentos, como alimentação, água potável, ferramental, troca de tripulação. Então passa a estar num ponto extremamente interessante dessa questão logística. Então São Sebastião foi elencado pelo Ministério do Turismo como um dos pontos mais importantes de infraestrutura logística para receber esse home port. O projeto então já foi aprovado? Esse projeto passou por uma PMI, ou seja, ele teve a primeira fase de licitação. Foi uma empresa que venceu, é responsável agora pelo desenho do projeto, pela definição do projeto. E aí, com esse projeto básico, ele é encaminhado aos órgãos ambientais, é encaminhado ao Ministério Público para avaliação, ele sofre uma série de alterações, chega-se a uma versão final, e essa versão final aí sim vai para a licitação. Nós estamos já na fase do desenvolvimento do projeto. São dois grandes projetos nesse mesmo sentido, de marinas públicas e o do home port. O de marinas públicas avançou mais, esse já tem até o pré-licenciamento ambiental. Então agora nós estamos avançando, não é simples, né? Como eu disse, a legislação brasileira era muito complexa, ela é muito burocrática, mas é um projeto extremamente importante para desenvolver o turismo não só em São Sebastião, mas no estado de São Paulo, porque ele contempla todas as cidades da nossa região e o próprio estado. Então são dois projetos importantes, esse do home port na fase já de desenvolvimento do projeto e o de marinas públicas já sendo licitado a obra. Então, portanto, um pouquinho mais adiantado. Bom, e falando sobre a principal ligação ao litoral norte, as obras de duplicação da rodovia dos Tamoios tiveram um atraso, agora devem ficar para 2021. E nós gostaríamos de saber como é que São Sebastião recebe essa notícia de atraso, né? Era algo que era esperado agora para 2020, que ia ficar para 2021. Como que a cidade recebeu essa notícia? Olha, a notícia é terrível, péssima. Primeiro porque nós perdemos mais de 1.000 empregos, né? Então nós estamos falando de mais de 1.000 famílias que perderam o seu arrimo de família, sua sustentação. Então é uma situação terrível. Segunda notícia também muito ruim é que São Sebastião arrecadava cerca de R$1 milhão por mês em função do ISS que era pago dessas obras. Nós temos uma preocupação enorme porque essas obras estão se deteriorando, com isso está prejudicando a drenagem na parte alta da nossa cidade. Isso contribui com a destruição de ruas, de bairros, quando as chuvas são muito fortes. Isso tudo já foi laudado pela Defesa Municipal, foi encaminhado ao governador João Dória, foi encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Logística, que nos retornou agora com a informação de que a obra deverá ser retomada ainda nesse semestre de 2020. Portanto, uma notícia
positiva. Com essa retomada das obras, a gente espera recuperar também esses mais de 1.000 empregos que tem que atender à região, portanto, essas pessoas já estão cadastradas, né, e aptas para voltar ao trabalho, mais as ações em favor de uma rodovia que vai desafogar todo o nosso fluxo, não só o turístico, mas o fluxo do cotidiano no município. Você não precisa mais circular dentro da cidade com essa nova, com os dois novos contornos. Então você imagina que o contorno de São Sebastião, ele não atende só o município de São Sebastião, ele atende também o município de Ilhabela. Então, uma notícia positiva que o secretário de Estado dos Transportes nos deu agora no fim do ano, logo depois do Natal, no sentido da retomada das obras do contorno sul, que atendem São Sebastião e Ilhabela, e a retomada do contorno norte, que atende Caraguatatuba, sentido Massaguaçu, também para poder desafogar o trânsito do dia a dia. Perfeito. Agora falando, tivemos também a reforma administrativa em São Sebastião, que a Prefeitura tinha até janeiro para exonerar cerca de 300 cargos em comissão do quadro de funcionários. Mas devido a uma decisão da Justiça, conseguiu um regime urgente e aprovar uma nova reforma. Quais foram os impactos nos serviços da Prefeitura durante esse período sem funcionários? Olha, toda vez que há interferência nas ações dos poderes, você passa a ter um prejuízo enorme de diversos serviços. Então, hoje, na condição de prefeito, eu tenho que saber o que é melhor para o município ou não. Quando as decisões foram tomadas, e decisão judicial tem que se cumprir, não pode se questionar, nós tomamos as decisões como únicas e atendemos ao judiciário. Mas isso acabou provocando uma série de paralisações em serviços como o atendimento de saúde mental, o atendimento da casa do acolhimento, o atendimento de saúde em diversas unidades. Então nós fomos perdendo a força de atendimento ao cidadão, porque como todas essas decisões são muito lentas, até a prefeitura se reorganizar, se restabelecer, isso tudo demora. Nós tínhamos um concurso público que foi suspenso. Nós tínhamos uma reforma administrativa que tinha reorganizado a prefeitura, que havia sido bloqueada. E de repente chegou a decisão para demitir mais de 300 funcionários. Só que é importante citar o seguinte: quando essa decisão vem, ela não abarca o meu governo, ela abarca desde 2005 todos os governos. Portanto, eu tinha que exonerar 300 cargos em comissão, mas eu tinha que exonerar mais 400 cargos que haviam sido criados desde 2005. Só que esses cargos eram diretor de escola, secretário de escola, vice-diretor de escola, coordenador pedagógico, o corregedor da Guarda Civil Municipal, o ouvidor da Guarda Civil Municipal, o inspetor da Guarda Civil Municipal, dentre outros, cerca de 400 cargos. Então o impacto foi gigantesco. O prejuízo quem levou foi o cidadão, que acabou ficando sem diversos serviços. E agora que a gente está retomando tudo isso. E essa retomada, ela é lenta. Até você reorganizar, trazer as pessoas. Nós tivemos a liberação do concurso público e tivemos também a liberação da reforma administrativa. Então tudo agora começa a andar, mas diversos postos de saúde acabaram ficando sem médicos. Então você começa a ter um prejuízo gigantesco, né? E a morosidade de tudo isso. Então até recompor demora. Eu acredito que a situação no município esteja normalizada em meados de fevereiro, porque essas pessoas estão retomando seus postos e aqueles que vão ocupar cargos efetivos, no caso, oriundos aí do concurso público, têm aí um prazo, né, de entrega de documentos, essa coisa toda que chega a quase 40 dias. Portanto, em meados de fevereiro, 100% dos serviços restabelecidos. Bom, e agora só para a gente finalizar, prefeito, nós chegamos a mais de 1000 dias de governo. Como que está o andamento do plano de governo e quais são ainda as metas para o final desse ano? Olha, Thaís, 80% do nosso plano de governo já foi concluído. Nós temos 20% ainda que são as grandes obras. Nós estamos entregando agora no início do ano 5 novas creches, 4 ginásios poliesportivos. Nós estamos entregando 30% da rede escolar reformada. Nós estamos entregando o novo Poupa-Tempo Municipal, que é uma praça de atendimento a todos os serviços públicos municipais, a nova biblioteca, né, do município. Estamos entregando também o novo CAPS da Costa Norte, a nova unidade de saúde básica
da Costa Norte, também uma unidade toda nova, reformada, a Casa Poderosa, que é uma casa de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica também, que a gente entrega agora no início do ano, e obras importantes que estão sendo conclusas também, como a Avenida Magno Passos Bittencourt, a Avenida Mãe Bernarda, Bacuris, tudo isso somando cerca de 15 quilômetros de extensão, mais uma ponte com 64 metros de extensão, 8 de largura, 4,5 de calado aéreo, que é a ponte de Barra Nuna. Com isso a gente completa 11 pontes entregues no nosso governo, facilitando a mobilidade, né, do nosso município. Então, muita obra para ser entregue ainda. A Praça do Pôr do Sol, uma praça com quase 7,5 milhões de reais de custo, a segunda maior praça do município, o Hospital de Boiçucanga, que também vai ser entregue, a Barra de Boiçucanga, toda a reformulação da Barra, um entreposto pesqueiro, uma estrutura turística importante. Então, a cidade avança com quase 100 milhões de reais em obras que serão entregues agora no início de 2020 e não pode parar. Toda a pavimentação do eixo central e da costa norte sendo licitada agora. E com a liberação dos recursos da Caixa Econômica Federal, cerca de 140 milhões entre Caixa Econômica e Banco do Brasil, nós temos aí mais cerca de 20 obras de grande porte, como a construção de escola, ginásio, creche, unidade de formação profissional, enfim, muita coisa ainda para acontecer, tão logo sejam liberados esses recursos. Obras que serão licitadas ainda esse semestre, dada a liberação dos recursos. Então, São Sebastião avançou muito, graças a Deus, avança com planejamento, com seriedade, um governo que faz acontecer e que está aí. As obras serão todas entregues, essas que eu citei agora no início, né, desse ano de 2020. Bom, nós vamos acompanhar ao longo do ano então, mas agora nós chegamos ao final do nosso programa. Prefeito, eu gostaria de te agradecer novamente pela sua disponibilidade. Olha, eu que agradeço, quero deixar aqui um forte abraço, um feliz ano novo para todos que nos estão acompanhando e que Deus abençoe a todos vocês. Se você tem alguma pergunta para fazer ao prefeito Felipe Augusto, encaminhe nas redes sociais do Jornal Vale da SP Rio Mais, que estaremos encaminhando a assessoria. Então eu agradeço a você que nos acompanhou. Te lembro que nós temos um novo encontro na próxima semana. Até mais.